Glória a Deus, santo é o Senhor. Caros irmãos e também irmãs, quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e que o Senhor possa guardar a todos debaixo do seu paterno cuidado na paz de Deus, e aqueles que também saudam com outras saudações cristãs, sejam todos saudados no amor de Deus e que possam ser abençoados por Deus. Irmãos, já fiz a minha oração apresentando a todos. E agora hoje, irmãos, eu gostaria de tratar um assunto. Nós sabemos, irmãos, nós que somos já conhecedores da palavra de Deus, que o Senhor Jesus Cristo, ele não é uma figura histórica apenas. Ele é o nosso Salvador, é o nosso Senhor absoluto, é o princípio da salvação. Sem ele não há Salvador, não há salvação. Ele é a razão da salvação, irmãos. Porém, tem pessoas que ainda, irmãos, têm dúvidas a respeito disso. Acham que isso apenas... Eu conheço pessoas assim, por isso estou falando. Mas isso é bom que todos os irmãos assistam até o fim, porque se amanhã ou depois você encontrar alguém, ou se você sentir de enviar esse vídeo, irmãos, porque ao invés de a gente perceber que o canal está subindo, a gente às vezes percebe que ele está caindo. Então, talvez o conteúdo não esteja bom, enfim. Eu também não tenho assim eu sou um grande pregador, só um pequenino, humilde, não sei nem falar direito. Porém, naquilo que eu aprendi, eu vou passar. Eu tenho aqui um texto, que eu vou ler um versículo da palavra de Deus, e também vou falar sobre a história de Cristo Jesus, como se fosse um Jesus histórico, se bem que nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele é o Salvador. Mas eu quero contar assim em detalhes, para que aqueles que ainda não têm o conhecimento possam entender por que nós reverenciamos e amamos tanto o Senhor Jesus, que em hebraico quer dizer Yeshua HaMashiach. Alguns até o chamam de Yahoshua. Tudo bem. Porém, isso importa que nós estejamos firmes em Yeshua, em Jesus, ou em Yahoshua, seja lá como você achar, para a salvação da nossa alma. E aqueles que têm outra fé, ou creem em outras coisas, vão ficar conhecendo a razão da nossa fé. Mas para isso, irmãos, eu gostaria de ler primeiramente um trecho de um versículo da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo, irmãos? Não perdoe minha garganta, hoje aqui está bastante frio, mas vamos seguindo em frente, irmãos. Falando do Senhor Jesus Cristo de uma forma histórica, nós sabemos que ele é o nosso Salvador, mas para você que talvez nunca ouviu, ou para você que já ouviu também, isso é importante. Até para que você tenha mais facilidade de se expressar com pessoas que muitas das vezes não conhecem o Evangelho. Jesus Cristo, irmãos, ele foi um homem, irmãos, judeu, rabino, que nasceu mais ou menos há mais de 2000 anos atrás. Por muitas infalíveis provas, nós temos provas sobre isso, referentes até historiadores que escreveram sobre eles, sobre o qual um dos principais historiadores foi Flávio Joséfo, um historiador da época, que falou a respeito de Jesus Cristo. E ainda hoje, se você procurar na internet ou até em alguma livraria, pode ser que você encontre os livros de Flávio Joséfo, que foram restaurados ao longo desses anos. Você não crê na Bíblia? Compre o livro de Flávio Joséfo e procure na Histórias dos Hebreus. Você vai ver, logicamente, que ali ele não vai falar de um Jesus Salvador. Ele vai falar de um Jesus de uma forma histórica. Porém, nós sabemos que ele é o nosso Salvador, mesmo porque o próprio Flávio Joséfo também no livro vai relatar
alguma coisa sobre isso. Porém, nós não precisamos disso, porque nós já temos a Bíblia Sagrada, que é a infalível palavra de Deus. E se você nunca leu a Bíblia, adquira uma Bíblia Sagrada e leia. Eu até te aconselho, toda a Bíblia é proveitosa, desde o começo até o fim. Porém, para você que nunca leu, eu aconselho que você comece a ler do Novo Testamento, para você poder entender melhor o que nós estamos querendo dizer para você, ok? Então vamos lá. Jesus Cristo, irmão, foi um homem judeu, como eu acabei de falar, um rabino, é chamado de mestre, que em hebraico quer dizer rabi, ou rabino, ou rabone, tanto faz. Nascido há mais de 2000 anos atrás. Não temos assim a data do nascimento dele, nem o mês. Porém, por tradição, muitos homens comemoram, muitas religiões, principalmente a cristã, por motivo do romanismo, e também a ortodoxa, em alguns lugares, comemoram 6 de janeiro. E a cristã romana comemora 25 de dezembro. Por que essa diferença? Porque não há uma data específica que possa contar que foi nesse dia realmente que o Senhor Jesus Cristo nasceu. Isso não é uma mentira, apenas está ali relatando uma data para se lembrar do nascimento de Cristo. Como não há uma data, os homens então escolheram essa. Mas vai de cada um, do seu coração, e cada um tem a sua doutrina, tem a sua crença. Enfim, o importante é nós sabermos que ele nasceu, seja lá o dia que foi, mas que ele nasceu, morreu e ressuscitou segundo a fé cristã, que nós encontramos dentro das Sagradas Escrituras, que nós conhecemos como Bíblia Sagrada, a infalível palavra de Deus. Certo, irmãos? Podemos dizer que até dentro do Alcorão existe o nome do Senhor Jesus Cristo, que eles conhecem como Isa. Certo, irmãos? Bom, nós estamos falando de Jesus Cristo, então não vamos fugir do foco. Jesus Cristo, irmãos, ele nasceu no ano 4º. Antes de Cristo, teria que ser assim, não é? Ele começa então uma nova datação, uma nova data, por causa do seu nascimento e do cristianismo. Certo, irmãos? 4 antes de Cristo. Na região que hoje muitos denominam Palestina, porém não foi na Palestina, porque naquela época ainda esta região não era chamada Palestina. Nunca existiu nenhuma região chamada Palestina, por isso não existia Palestina. Aquela terra, historicamente, é chamada de terra de Canaã. Foi colocado como Palestina por volta dos anos 70 e pouco por Domiciano, um imperador que, após a derrota de Jerusalém pelo general Tito, que depois se tornou imperador também de Roma, e destruindo Jerusalém, reduzindo tudo a pó, derrubando o templo, ficou ali um restolho de pessoas a qual foram colocadas. Ele mudou o nome da região para Palestina, justamente para incomodar os judeus, porque na verdade, irmãos, ele não gostava mesmo de judeus. Essa Palestina que nós chamamos de Palestina hoje, ela ficou por muito tempo antes dessa destruição de Jerusalém. Essa terra que nós chamamos de Palestina, ela era perto de Gaza, e a palavra Palestina significa Filistina, que quer dizer cidade dos filisteus. Certo é que os filisteus foram exterminados, e depois de algum tempo, de alguma região, por certo, os confins da Grécia, daquela região, vieram moradores ali, e ali então fizeram as suas adaptações, moraram ali e tomaram posse daquela terra, já que Israel havia uma grande diáspora, porque Israel foi realmente dispersado pelo mundo. Qualquer dúvida, basta você procurar na história, em livros, enciclopédias, você vai encontrar. Certo é, em algumas Bíblias,
antigas, você vai encontrar um mapa atrás ainda escrito Palestina, certo, irmãos? Porém, hoje também se denomina Palestina, mas não existia esse nome, foi muito depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, depois dos anos 70, mais ou menos, irmãos, que foi a destruição de Jerusalém. Certo, irmãos? Então, irmãos, de acordo com a Bíblia, Jesus o Messias, Filho de Deus, centenas de anos antes do seu nascimento, já haviam sido registradas profecias acerca do seu nascimento. Vários profetas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, já havia falado do nascimento do Messias, a qual muitos judeus ainda não creem que este Messias que nós, os cristãos, cremos é o verdadeiro Messias. Porém, nós temos muitas infalíveis provas a respeito disso. Bom, voltando na história, Maria, uma virgem, foi visitada por um anjo, o anjo Gabriel, e durante um ano, irmãos, ou melhor, e durante seu ano de noivado, o anjo anunciou que Maria teria um filho gerado pelo Espírito Santo e que esse seria o Messias, que se chamaria Jesus. José estava noivo de Maria e teve dificuldades em crer no que ocorrera. E pensou até em anular o casamento, mas foi visitado por um anjo em sonho, confirmado o feito milagroso. Certo, irmãos? Certo que logo então cumpriu-se a palavra a qual havia sido profetizada pelo profeta, que tua virgem haveria de dar à luz a um filho, que se chamaria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Certo, irmãos? O Império Romano, então, irmãos, fez um censo em toda a região e obrigou José e Maria a retornarem à sua cidade natal. Jesus nasce em Belém, numa estrebaria. Certo, irmãos? José e Maria receberam a visita de pastores e magos do Oriente, que teriam vindo visitar o rei dos judeus. Vejamos que Deus já havia mostrado para eles, certo, irmãos? E eles foram até lá, seguindo a estrela, conforme a tradição, conforme a Bíblia Sagrada diz também, que nós cremos que não é tradição, nós cremos na verdade, porém, estou falando assim para que aqueles que não têm essa mesma confiança possam crer que só Jesus Cristo salva, irmãos, entendeu? Então eles foram e receberam, quando nasceu o menino, aqueles pastores, magos do Oriente, que teriam vindo visitar ao Senhor Jesus Cristo e que as Escrituras Sagradas haviam prometido. O rei Herodes, que era governador romano da Judéia, também soube, porque os próprios pastores e magos comunicaram ele. Ficou sabendo também, por causa da profecia que anunciava o nascimento do novo rei dos judeus. Então, temendo a popularidade que foi anunciado o novo rei dos judeus, essa profecia, ou melhor, a popularidade da profecia, que houvesse um levante rebelde contra o seu governo, porque ele representava o governo de Roma, e os judeus não estavam contentes com o governo de Roma, Herodes mandou que fossem mortos todos os meninos menos de 2 anos. Vejamos que Herodes, irmão, não era um nome. Herodes era uma corte. Todo homem que pertencesse à corte herodiana, quando chegava a sua vez de tomar um domínio, um reinado, ele saía da corte e ia então ser o governador e tomava o nome de Herodes. Herodes é como se você fosse falar um governador tal falava Herodes tal. Eu creio que este Herodes foi o Herodes o Grande, certo, irmãos, o nome dele. Todavia não estou recordando aqui, os irmãos podem pesquisar depois, que é importante, certo, irmãos? E Herodes mandou então que matasse os meninos, porque ficou preocupado que se esse menino crescesse realmente, por causa da popularidade, tivesse então o domínio, porque eles pensavam no Messias que viesse como um guerreiro montado em um cavalo branco para destruir os romanos, enfim, tomar posse de Jerusalém de uma forma violenta. Ao saberem que Herodes pretendia matar o Senhor Jesus, o casal fugiu para o Egito.
onde viveram até que Herodes morresse, esse Herodes. E depois Antipas começou a reinar em seu lugar. Quando isso aconteceu, eles voltaram para Nazaré, cidade da Galiléia, uma cidade simples, onde Jesus cresceu e viveu até o início do seu ministério, certo, irmãos? Quando ainda adolescente, ele visitou, irmãos, com seus pais a cidade de Jerusalém e deixou os mestres da lei boquiabertos com a sua inteligência e profundidade no seu conhecimento das escrituras sagradas, que na verdade existe até hoje, irmãos, uma regra, uma lei entre os judeus que as crianças devem desde pequenas já a estudar as sagradas letras. Porém, o Senhor Jesus, ele deixou aqueles mestres, rabinos da lei, assim, assustados de tanta sabedoria em qual havia no Senhor Jesus Cristo, no menino Jesus. Ok, irmãos? Na verdade também, irmãos, isso tinha que se cumprir a palavra de Deus, certo, irmãos? Bom, Jesus era judeu, a etnia dele era a nacionalidade, etnia judaica. Aprendeu o ofício de José, que era carpinteiro. Jesus teve irmãos e irmãs, mas aí não fora gerado pelo Espírito Santo. Claro que primeiro Maria fora gerada pelo Espírito Santo, como eu disse. O Senhor mandou Gabriel para falar com ela, e ela então teve o filho através da boca, da palavra que saiu da boca do Senhor. Não houve contato humano. Já os outros irmãos do Senhor Jesus, esses foram, então, filhos segundo José. Entendeu, irmãos? Embora muitos não concordem, porém essa é a história verdadeira e real. Cada um eu respeito a opinião de cada um. Porém aqui eu estou colocando um fato histórico. Você também pode pesquisar sobre isso, ok? Bom, irmãos, quando ainda adolescentes, irmãos, nós podemos perceber que quando ele foi lá visitar aqueles homens, ele demonstrou realmente uma sabedoria extraordinária. E eles ficaram assim, perplexos, né, de ver aquilo. E isso trouxe uma grande surpresa para os seus pais também. Certo, irmãos? Depois, muitos perguntaram se Jesus, já fizeram essa pergunta para muitos, e muitos perguntam até hoje, Jesus, como ele era? Era negro, branco? Que cor que ele que era? Bom, isso não tem muita importância, irmãos. Porém, eu vou falar historicamente. Jesus teria traços comuns das pessoas do Oriente Médio. Por quê? Ele nasceu lá. Deveria ter a pele mais corada, cabelos mais curtos e barba. A Bíblia diz que somente que Jesus era um homem de aparência simples. Isso está escrito. Com as profecias já que se haviam revelado a seu respeito, inclusive no livro de Isaías, no capítulo 53. Se você ler o capítulo, você vai perceber que ali está falando a respeito um pouco da aparência, do sofrimento que o Senhor Jesus já tinha desde pequeno, porque era um homem experimentado nos trabalhos, irmão, certo? Desde pequeno, ele já ajudava a sua família. Agora, vamos já pular um pouquinho, irmãos, falando do batismo e o início do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo de Jesus marca o início do seu ministério, porque após ser batizado nas águas por João Batista, que era seu primo, inclusive, um profeta que havia anunciado a sua chegada. E lá Jesus teve um encontro com Deus, Pai, e o Espírito Santo em seguida. Quando ele estava sendo batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele e uma voz do céu falou: esse é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a ele escutai. Certo, irmãos? Certo que João Batista o batizou e logo ele foi levado para o deserto, onde passou por uma experiência muito extrema, uma experiência sobrenatural, né? Se dedicou ao jejum e à oração por 40 dias, sendo provado pelo diabo. E no seu conhecimento da lei,
e na sua dedicação. O diabo tentou ele nisso aí, entendeu, irmãos? O segundo passo do início do seu ministério foi a escolha de seus discípulos. Jesus escolheu a dedo os que seriam seus seguidores mais próximos, chamados de apóstolos, permitindo que uma multidão o seguisse e ouvissem às margens do mar da Galileia, onde Deus já me deu a graça de estar. Jesus falou os 12 discípulos, a quem também designou apóstolos. Depois chamaram eles de apóstolos. Então apóstolos teve esses daí, certo, irmãos? Eu vou falar agora: Simão, Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, ou melhor, João, Filipe, Bartolomeu, também seria o Natanael, Tomé, Mateus, o Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, que é o de Judas, Tadeu, Simão, o Zelote, certo, irmãos? E depois Judas Iscariotes, que é o traidor, certo, irmãos? 3 anos de ministério ele cumpriu, ministério profético, ensinando e pregando o reino de Deus. Jesus realizou milagres e maravilhas por onde passou. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento, segundo a passagem do Evangelho de João. Jesus transformou a água em vinho. Jesus realizou muitos outros milagres na Bíblia, registrados 37 milagres, irmãos, entre os quais estão a multiplicação dos pães e dos peixes, caminhar sobre as águas, inúmeras curas de paralíticos, cegos, surdos, mudos, a ressurreição de pelo menos 3 pessoas. Além de milagres, Jesus ensinou e pregou ao povo o Evangelho. Jesus exortava e explicava temas complexos através de parábolas, e existem ao todo, nós vamos olhar, 44 parábolas de Jesus no Novo Testamento, ok, irmãos? Logo então, ele passou por um processo mais duro, certo, irmãos? A cada milagre que ele fazia, Jesus fazia, que atraía a multidão, e a multidão ia sendo acrescentada, e isso incomodava os religiosos da época. Vejamos que os religiosos que se incomodaram com o Senhor Jesus, olha só, irmãos, começaram a conspirar contra a sua própria vida, contra a vida de Jesus Cristo. Judas Iscariote era um dos discípulos que tinha uma certa ganância, ele não era uma pessoa sincera, e ele, então, um dos discípulos se ofereceu a um dos fariseus, e os fariseus levou ele até junto aos outros, e ali então ele se ofereceu a entregar o Senhor Jesus em troca de 30 moedas de prata. Certo, irmãos? Na última ceia que o Senhor Jesus realizou, que foi a última Páscoa, a última ceia e a primeira Páscoa, né? A Páscoa cristã, anunciou aos seus discípulos que teria, na última ceia, ele anunciou aos seus discípulos que seria traído. Ele disse para os seus discípulos: olha, eu vou ser traído e morto. Mesmo triste, mesmo assim, com muita tristeza, e ciente do propósito daquilo que aconteceu com ele celebrou a Páscoa. Angustiado, Jesus foi ao Monte das Oliveiras para orar. Irmãos, um local chamado Getsemane, estive próximo a esse local, por misericórdia, e Judas Iscariote entregou Jesus ao Senhor Jesus Cristo, né? Eu costumo falar Senhor Jesus Cristo, é o correto, irmãos, né? Que às vezes escapa, mas é porque é o costume, mas o correto é Senhor Jesus Cristo, sabe, irmãos? É sempre bom falar assim, porque Jesus, tem muitas pessoas que se chamam Jesus, eu gosto de falar Jesus Cristo. Bom, cada um faça como achar, eu falo Jesus Cristo. As autoridades, logo após Judas havia traído o Senhor, enfim, Judas saiu dali e tirou a sua própria vida. Ele mesmo foi, infelizmente, irmãos, não entendeu nada e tirou a sua própria vida. Eu acredito que se ele fosse buscar perdão, ele até encontraria, porque o Senhor Jesus é cheio de amor e misericórdia. Mas ele já foi predestinado para filho da perdição, né, irmãos?
Naquele mesmo lugar, Jesus realizou o seu último milagre. Da onde ele foi preso, ele realizou um milagre. Eu digo último num sentido, porque ele tem realizado muitos milagres. Eu digo ali, antes de ser crucificado, ele realizou um último milagre. Qual foi o milagre que ele realizou? Bom, quando estava sendo preso, Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, e que foi arrancada. Pedro passou a espada e cortou. E o Senhor Jesus Cristo pegou a orelha do servo do sumo sacerdote e colocou novamente no lugar. Logo levaram o Senhor Jesus para o julgamento no Sinédrio pelos sacerdotes, depois entregaram às autoridades romanas, que na época eram as autoridades que estavam... era o império que dominava aquela região que era a província de Roma, certo, irmãos? Pilatos não viu motivo nenhum para condená-lo, mas o povo preferiu soltar. Como existia uma festa de Páscoa, era costume do povo soltar alguém. Como tinha 3 cruzes, havia faltado madeira para fazer a quarta, irmão. Essa é a verdade. Se você procurar bem na história, você vai encontrar. Então fizeram 3. E já tinha aquele costume de soltar um. Como Pilatos achou que o Senhor Jesus não era digno de morte, não tinha feito nada, ele falou para os judeus: olha, na vossa lei diz que nesse dia pode-se soltar um preso. Então ele chamou Barrabás, colocou junto com o Senhor Jesus e disse: qual que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E a multidão, incitada pelos religiosos, veja só os religiosos, irmão, incitaram a multidão para que soltassem Barrabás, um homem assassino, um homem que havia feito rebeldia e que quantos crimes talvez não tivesse cometido. Soltaram um bandido, um criminoso, e prenderam o nosso mestre. Né? Você está entendendo bem? Irmãos, isso não foi por acaso, certo? Naquele momento, irmãos, então, tiveram que condenar o Senhor Jesus Cristo. Pilatos lavou as suas mãos, mesmo porque a sua esposa naquela noite havia tido um sonho e tinha dito para ele que Jesus Cristo era um homem inocente, mas a palavra de Deus tinha que se cumprir, irmãos. Soltaram Barrabás e fizeram isso com altos gritos: solte Barrabás, solte Barrabás. E o Senhor Jesus: crucificai, crucificai. Mas antes de ser crucificado, já era uma tradição, costume, de torturar e humilhar o que ia ser crucificado. Então o Senhor Jesus, antes de ir para o Gólgota, o lugar onde é chamado Caveira também, ele apanhou muito com chicotes que arrancavam pedaços de couro da carne, irmãos. E colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Bateram com paus na sua cabeça. Isso foi automaticamente mexendo em todo o seu corpo, seu organismo, porque ele sentia dor igual aos outros. Ele nasceu em forma de homem, na anatomia humana. E quando você vai perdendo muito sangue, quando você vai perdendo vai sendo muito espancado, a tendência é que a sua pressão arterial ela venha a cair. E também pode sofrer uma sudorose, quer dizer, ela pode suar demais. E o Senhor Jesus, ele já estava suando tanta angústia que o suor dele, a sudorose, se transformava em sangue, irmãos. Ele foi julgado no Sinédrio, entregaram às autoridades romanas para condená-lo, então depois ele foi espancado, martirizado, de todas as formas, e zombado pelos guardas romanos, a ponto de vestirem ele com vestes reais, depois tiraram aquilo, cuspiam no seu rosto, enfim, toda a espécie de maldade que vocês possam imaginar. Ele já estava com seu corpo totalmente dilacerado, sem força física, sem forças nem até mesmo para carregar a cruz. Tanto é que no caminho, ali na Via Dolorosa, ele teve que, um momento que ele não aguentou, e precisaram chamar um cidadão, salvo erro, um sirineu, né, que vinha da Sirineia, salvo erro, que era uma região onde tinham pessoas de cor escura. E esse sirineu foi que ajudou ao Senhor Jesus um pedaço para levar a cruz. Não foi muito, foi só um pedaço. O Senhor Jesus carregou praticamente sozinho aquela cruz. E quando chegou ali, irmãos, ele foi crucificado.
Mas mesmo antes de dar o seu último suspiro, ele gritou, ele fez um brado, falou em hebraico, seria Elohim, Elohim, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, não é que Deus tinha desamparado ele era o próprio Deus, é um mistério. É porque ele estava coberto com o pecado de toda a humanidade. E automaticamente, quando Deus, em espírito, olhou para o Filho em espírito, que também era Deus, o próprio Deus, nós não somos politeístas, não cremos em 3 deuses. É um Deus, nós cremos em um Deus só. Adonai é um, o Senhor Deus é um. Porém, ele, na sua essência, ele tem o Espírito Santo e o Filho, na essência dele, mas ele é um Deus só. Não existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus é um só, certo, irmãos? Jesus Cristo é a pessoa do próprio Deus feita carne, mas ele também é Deus, porque ele e Deus são um só. Ele disse a Filipe, quando Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta? O que ele disse a Filipe? Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Vocês estão percebendo, irmãos? Então ali, naquele momento zombado, machucado e lanceteado, ele rendeu o seu espírito, mas antes de dar o seu espírito, ele clamou, Elohim, Elohim, lama sabachthani, e ainda disse, Pai, perdoa esses, porque eles não sabem o que estão fazendo. Viu, irmãos? Esse Jesus que você não crê, deu a vida por você. Esse Jesus que eu creio, deu a vida por mim. Eu creio que muitos creem, e creio que também tem muitos que não acreditam, que isso é uma história. Né? Mas, não fique pensando assim, porque ele está perto de voltar, certo? E você pode se arrepender, e pode ser tarde demais. 3 dias depois da crucificação, Jesus Cristo ressuscitou. Algumas das mulheres que acompanharam o seu ministério e que aprenderam de seus ensinos foram ensinar, ou melhor, foram visitar o seu túmulo. Mas foram surpreendidas, porque quando chegaram lá viram um anjo que disse que o Senhor Jesus já não estava mais ali e encaminhou elas para avisarem aos outros que fossem até a Galileia, que lá eles veriam o Senhor, certo, irmãos? Nessa oportunidade de verem Jesus em carne e osso, o Senhor Jesus ainda continuou com eles por um período de 40 dias e foi visto por mais de 500 pessoas, mais de 500 seguidores viram ele. Apesar de subir aos céus, Jesus fez um último discurso para todo o seu povo. Ele disse assim, basicamente, com uma ordenança, que os seus seguidores deveriam espalhar a mensagem que ele trouxe e o perdão dos pecados pela sua morte. E agora, como fica? Acabou a história? Não, ele fez uma promessa. Está escrito, ele falou assim, que ele voltaria, Jesus voltará. A Bíblia registra isso, você pode pegar a Bíblia e procurar. A hora e o dia ninguém sabe, somente o Pai. Por isso é necessário, irmãos, que nós permanecemos firmes na sua palavra, no momento devido, este pastor divino virá buscar as suas ovelhas, que somos cada um de nós. Jesus virá em glória para julgar a humanidade e estabelecer a justiça plena. Aqueles que aceitaram a Jesus Cristo serão salvos e receberão a eterna vida e viverão eternamente com Ele, quer dizer, viverão para sempre. Agora vamos falar de alguns principais ensinamentos que ele deixou. Ele era um homem mestre, ele próprio Deus, irmãos. Ele conhecia muito bem a lei, os ensinos marcantes, os 4 livros bíblicos que foram depois chamados de evangélicos, dedicaram-se a contar a sua história, os seus ensinos, geralmente intercalando esses 2 momentos. Por isso não há não vamos ler a Bíblia, irmãos, ou estudar a Bíblia como uma cronologia. A Bíblia é diferente. Ela não segue uma ordem cronológica. Por isso, às vezes, vocês podem ver um assunto e diverge de outro, porque ela foi escrita em mais de 130, salvo erro, lugares. É uma obra-prima, uma obra divina. Não existe livro que possa se comparar a este. Bom,
O Senhor ensinou a dar outra face ao invés de vingar-se. É difícil, não é? Mas ele ensinou isso. Ele também falou que se alguém te convidar para caminhar uma milha, você pode caminhar com ele. Quando te forçarem a andar uma milha, você pode andar, sim, mais do que um ainda, para mostrar para eles. Ele ensinou a oração do Pai Nosso. Ele ensinou que odiar o próximo é a mesma coisa que cometer um assassinato. Ele ensinou que o desejo por uma mulher, um homem por uma mulher, mesmo que ele não tenha contato, já é um adultério. Ele ensinou que amar o próximo e orar pelos que perseguem deveria ser feito. Ele ensinou que nós deveríamos de orar, jejuar em busca de maior visibilidade espiritual. Entre outros, muitos ensinamentos, muitas coisas. Esses são os ensinamentos de Cristo. Esta é a doutrina que salva. Não existe, não é usos e costumes, não é nada disso. É você crer em Jesus Cristo como seu Salvador, ser batizado e seguir essa regrinha aqui que eu acabei de ler. E você basta crer e não pecar, lutar contra o pecado, se bem que todos pecamos. Por isso temos um advogado, que é Cristo. 1 João, versículo 1, no capítulo 1, versículo 8 em diante, você lê lá, João, apóstolo, certo, irmãos? Então, irmãos, para chegar a uma decisão, a síntese desse ensino, porém, está na interpretação que ele faz da lei, declarando que os maiores mandamentos são esses, ó, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Em momento algum, ele citou outra coisa. Em outro momento, adiciona ainda o mandamento. Ele adicionou esse mandamento. Esse aqui já praticamente é a mesma coisa que o primeiro. Por isso eu não digo que ele aumentou outra coisa. Ele não aumentou. Ele adicionou isso no sentido de colocar junto com aquele que ele falou. Né? Porque praticamente é igual. Porque como que eu vou amar a Deus que eu não vejo e não vou amar meu irmão que eu vejo? Né? Então aqui está escrito. Ele disse assim, ó, está escrito na palavra. Amei uns aos outros como eu vos amei. João 15, versículo 12. Então o legado do Senhor Jesus Cristo, irmãos, Jesus foi mais que um mestre, mais que um revolucionário ou fundador de uma religião. A vida desse homem, irmãos, desse santo, desse imaculado, nosso Salvador, é exemplar, é inspiradora. Dedicou-se a vida toda no entendimento sagrado das Escrituras hebraicas. Trouxe um ensino renovado sobre a palavra de Deus, acolheu todos os necessitados ao seu redor, não foi um em dois, nem escolheu assim, não, foi aquele que chegou, ele não jogou fora. A Bíblia declara que sendo filho de Deus, igual a Deus, que encarnou em forma humana para morrer a morte do homem, para que dessa forma tornasse, irmãos, aleluia, o caminho da vida eterna acessível a todos. Jesus foi um homem perfeito, irmãos. Não teve nenhuma imperfeição nem pecado. Foi sacrificado. Deus o ressuscitou dos mortos e colocou a mais alta posição da realidade, porque ele é o mediador entre Deus e os homens e é o cabeça da igreja cristã. Aí você entendendo esse contexto, você vai ver que Jesus cresceu em Nazaré, um vilarejo pequeno, no alto de um monte. Ele, como todo judeu da sua época, era ensinado por um mestre comunitário que existia, era obrigado a fazer isso para ele cumprir a lei. Geralmente, na sinagoga, essa educação consistia no conhecimento da lei e dos livros de Moisés, poesias e profetas, como um grande destaque na história de Israel. Até hoje, isso é feito, tá, irmãos? Além disso, a forma adicional, esses mestres também podiam ensinar a ler, escrever, fazer cálculos, né? Dessa forma, a educação básica judaica formava a comunidade em suas raízes históricas, intelectuais e ao mesmo tempo que fornecia também, irmãos, o ensino mínimo e a capacitação técnica. A família sempre tinha e sempre terá uma grande importância para a educação, uma vez que o interesse dos pais que os seus filhos, né, que suas famílias, né, reflita o interesse do filho pela lei. Não seria errado supor que os pais de Jesus Cristo buscavam educá-lo da melhor maneira do conhecimento das Escrituras. Normal, isso é normal, na época foi normal. Sempre foi, ao ponto
aos 12 anos, vocês podem ver, como já falei, ele está lá no meio dos doutores discutindo e eles não entendiam como é que ele sabia tanta coisa. Vou falar de novo, Lucas 2, versículo 41, 52. Agora, para terminar, irmãos, resumidamente, foi um grande sucesso de educação básica judaica, por ter compreendido bem as escrituras judaicas, desenvolvendo o próprio ensino de forma que clareasse a Bíblia hebraica, expandisse. Ele foi sucesso em especial, porque ele fez uma educação superior com mestres fariseus, mas ainda conseguiu debater em alto nível com eles durante seu ministério. Eu falo isso agora, irmãos, materialmente para aqueles que não creem num Jesus histórico, mas eu já vou terminar, vocês já vão ver o que eu vou falar aqui, tá, irmãos? Sua vida de infância, até cerca de 30 anos de idade, ela pode ter sido resumida nessas atividades, estudo, trabalho, por isso certamente era o mínimo de atividade que o judeu devoto faria, o mínimo, tá, irmãos? O ministério de Jesus não consiste em sua atividade pública no início, quando tinha cerca de 30 anos, até a sua morte por volta de 33 ou um pouco mais, né? O ministério de Jesus é marcado por 3 atividades. Os principais: o ensino, a pregação, a cura, a expulsação de demônios, e os seus ensinos são dados através de grandes palavras, pregações temáticas com interpretações da lei e parábolas. Diversos grupos ouviram seu ensinamento, multidões e mestres. Olha só, multidões e mestres, irmão, glória ao nome santo do Senhor, ouviram o que o Senhor Jesus falou, irmão. Ouviram e ficavam boquiabertos, irmão. Santo é o nome santo do Senhor. Presta bem atenção, já estou terminando aqui, irmãos. Estou com um probleminha aqui no aparelho que está piscando, mas vamos ter paciência aí. Além dessas 3 atividades principais, nós vamos resgatar também que Jesus realizou milagres diversos relacionados à natureza, à ação da natureza, em todos os sentidos, né? E também junto a pessoas marginalizadas, que ninguém dava nada por elas. Seus principais rivais, aí que tá. Sabe quem foram os principais rivais do Senhor Jesus? Os religiosos, os mestres da lei, aqueles que se achavam que eram sábios, que achavam que eram líderes. Hoje é a mesma coisa, você prega a verdade, os líderes de grandes religiões vêm contra você, porque você está falando a verdade. Hoje não querem mais, nem acreditam mais que a Bíblia é a palavra de Deus, já dizem que contém, certo, irmão? Essas conspirações já existiam antes. Aqueles que têm Cristo hoje passam por as mesmas coisas, e vai piorar, porque o anticristo vai chegar. Jesus causou muito barulho, irmão. Recebeu o ódio dos seus adversários religiosos, estava sendo observado pelo Estado romano e achavam que ele era um conspirador, foi sentenciado por causa que Judas o traiu. Enfim, ele recebeu uma punição mais cruel do Império Romano, que era a morte de crucificação. Porque a sua morte foi muito lenta, torturante. Jesus foi esforçado a carregar aquela cruz, como eu já falei, praticamente sem a ajuda de ninguém, açoitado até o local da sua morte. Aquele sirineu chegou na última hora lá só porque senão ele não estava conseguindo subir aquele monte. A existência do homem Jesus praticamente não é mais questionada. Não existe como questionar, irmão. Se você não acredita, é porque você não lê, é porque você não estuda. Cientistas, grandes homens historiadores reconhecem a existência de Jesus, certo, irmãos? Embora não creem na sua ressurreição, porque não foram a eles dado ainda o dom de crer. Mas a Bíblia fala e afirma que ele ressuscitou, porque foi um homem perfeito e a sua morte foi o pagamento da dívida que todos nós tínhamos com Deus, e ele foi o sacrifício em prol das nossas imperfeições, tornando toda a humanidade, mediante a fé nele, aceitos por Deus. Agora basta você aceitá-lo também. Entendeu quem é Jesus Cristo? Um homem que foi gerado no ventre de uma virgem, sem contato humano, gerado pelo Espírito Santo, e que no fim venceu a morte e o inferno. Agora cabe a você acreditar que ele é o teu Salvador, entregar a ele o seu coração. E você, meu irmão e minha irmã, que recebe esse vídeo, por gentileza, passe-o para frente, ajude-nos. Meu canal parece que ao invés de aumentar, está diminuindo. Eu não sou um bom pregador, eu sei, mas eu acredito que sobre Jesus Cristo eu fui bem claro. Deus abençoe a todos, graça e paz de Deus, shalom, que o Espírito Santo possa fazer nascer
dentro do teu coração, irmão, esta fé, que você possa crer não num Jesus histórico, como eu li a história dele aqui, mas no Jesus o Cristo, o Salvador, que venceu a morte e o inferno, que ressuscitou no terceiro dia e hoje está à direita de Deus, à direita e ao lado do poder, sabia? Para vir buscar a sua igreja, e já está se aproximando, basta você ver ao redor do mundo. Se tiver alguma dúvida, nós temos o nosso e-mail que deixaremos embaixo, na descrição do vídeo, bem embaixo, procure lá que você vai encontrar. Se você quiser o nosso telefone, mande-nos um e-mail e nós então enviaremos pelo seu e-mail o nosso WhatsApp. Pode ser de qualquer lugar do mundo, dos Estados Unidos, qualquer lugar. Nós falamos um pouco de inglês, da Espanha, de qualquer lugar, irmãos. E nós estaremos aqui para ajudá-lo, não para salvá-lo, porque nós não salvamos ninguém, mas para ajudá-lo e não vamos querer nada em troca, apenas transmitir o evangelho verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Não um evangelho de prosperidade, não um evangelho que vai dizer que você vai ficar rico, mas um evangelho que vai falar para você que se você for fiel a Jesus Cristo, ou melhor, se você guardar o que Jesus Cristo quer que você guarde, e estiver na humildade, um dia reinará com Ele na sua glória eterna, na nova Jerusalém celestial. Esperamos estar juntos um dia e glorificar a Deus com esse tão lindo e maravilhoso Jesus Cristo Nazareno, e nosso eterno Deus, que nós amamos de um coração sincero. Um ósculo santo dentro do coração de todos, e fiquem todos com esta pregação, com esse ensino e a paz sobre todos vós. Amém e amém.